Vivemos um tempo de carências profundas, e você sabe disso. Estamos à procura de heróis, referenciais, pessoas a quem podemos imitá-las. Deixa eu te falar uma coisa. Meus heróis não morreram de overdose, e os meus inimigos não estão no poder. Os meus heróis são estes médicos e enfermeiros no fronte, nas trincheiras entre a vida e a morte, para proteger a nossa sociedade. Os garis que passam dia após dia, recolhendo os lixos de nossas casas, expondo suas vidas. Meus heróis são estes pais de família íntegros, direitos, que não abandonam os seus lares, que sacrificam as suas vidas por seus filhos e sua esposa. Meus heróis, heroínas, são nossas mães, que passam noites acordadas para proteger esses filhos, educá-los neste mundo tão terrível e adverso. Gente que não desistiu da virtude, gente que não abandonou a luta. Os meus heróis não estão assentados nos altos cargos desta nação, embora possam ser admirados, mas os meus heróis estão assentados ao meu lado, minha família, meus irmãos, meus amigos, pessoas que se dispõem a não declinarem diante das lutas que este mundo impõe sobre elas. Os meus heróis estão assentados nos bancos das igrejas, homens e mulheres simples, que são desconhecidos deste mundo, mas que são o sal dessa sociedade corrupta, homens e mulheres, crianças e anciãos, que estão assentados nos bancos das igrejas e não permite que esta sociedade entre em putrefação, porque são pessoas que realmente são a sanidade deste mundo. Homens e mulheres que são luzeiros para essa sociedade. Talvez você esteja procurando um herói, uma heroína, e talvez você seja esta pessoa. Não conforme os padrões deste mundo, dessa sociedade, desta gente, deste povo, mas conforme os padrões bíblicos. Você, meu amigo, minha querida, meu irmão, minha irmã, você é o único herói verdadeiro que este mundo conhecerá. Você que teme a Deus e anda nos caminhos dele. Os nossos padrões não estão nas páginas de jornais, nem nas revistas coloridas, nem nas manchetes midiáticas. Os nossos heróis chegam suados do trabalho. Os nossos heróis são pessoas que se cansam, se fatigam, e sofrem, e pagam as suas contas ao final do mês. Gente humilde e simples, com mãos calejadas, ou corações intricados de dor, de tanto ter que trabalhar para sustentar uma sociedade tão difícil, que ama aquilo que o Senhor despreza. Portanto, querido, nossos heróis não morreram de overdose, e nem os nossos inimigos jamais estiveram no poder. Nunca. Quem está no poder, assentado no alto e sublime trono, supremo regente do universo, soberano, Deus, é nosso aliado, é nosso amigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Justificados, pois, pelo sangue de Cristo Jesus, temos paz com Deus, somos amigos de Deus, o nosso amigo está no poder, aquele que nos ama, nos protege, sempre esteve no alto e sublime trono, mas também se inclina para ver o que se passa conosco. Ele também mora com o contrito e abatido de espírito,
para vivificá-lo, como disse o profeta Isaías. Meu querido, precisamos olhar para as referências certas. Precisamos buscar perto de nós os modelos, os referenciais. Sim, meu amado, para que os nossos corações não se rachem de tristeza e nem de vergonha. Nós não somos bons em nós mesmos, mas o sangue de Cristo tem nos aperfeiçoado, a você e a mim, para que sejamos os luzeiros, os referenciais deste mundo. Olha só o Salmo 73. O que aconteceu com um homem de Deus que colocou o coração no lugar errado, que botou os olhos naquilo que é passageiro. Ele mesmo escreve no Salmo 73, quão difícil foi enfrentar aquela provação. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os homens de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois eu sou homem de Deus e de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Em só pensar nisso, em só refletir estas coisas para compreendê-las, já achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim dos perversos. Meu amigo, quando eu olho, leio o Salmo 73, quando observo este texto, vendo Asaf, um cantor na casa de Deus, padecendo tamanha provação, com o seu coração insatisfeito, dividido entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo, eu gosto de imaginar este homem num final de tarde vazia, dedilhando a sua harpa, com versos que bem poderiam ser parafraseados assim: correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, cedo, claro, feito o dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Só queria ter do mato um gosto de framboesa para correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Como Raimundo Fagner musicou uma canção, um poema de Cecília Meirelles. E o conteúdo diz assim: tenho tido muita coisa, menos a felicidade. E por quê? O próprio Asaf respondeu à pergunta: porque o coração do homem de Deus está decaindo, dividido, sofrível? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 3. Asaf olhou para o lugar errado. Você já imaginou o que isso significa quando um homem de Deus está com o seu coração dividido, envolvido com causas celestiais, porém seduzidos por coisas terrenas, entre bênçãos eternas e riquezas temporais? Por um momento,
Ele disse no versículo 13 que chegou a ter vergonha de ser crente. Chegou a dizer que não valeu a pena. Não valeu a pena ser honesto, como se dissesse, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, desanimei da virtude, rio da desonra, tenho vergonha de ser honesto, como Rui Barbosa, em 1914, falou num discurso para o Senado Federal. Mas até quando Asaf pensou assim? Até quando Asaf teve o seu coração esmagado por estas coisas tão terríveis? Até quando Asaf teve o seu coração dividido entre duas causas, dois reinos, iludidos por este mundo e ainda desejoso pelo céu? Até quando o homem de Deus gemeu de tristeza aguda e profunda? E ele mesmo responde, até que? O verso 17 é uma reviravolta no texto. Mais do que isso, é uma reviravolta na vida. Sempre haverá um até que na vida do cristão. Eu estava triste até que, gemendo de tristeza e dor até que, amargurado até que, invejava a prosperidade dos maus até que, desesperado, abatido, arruinado até que eu entrei na casa de Deus, até que eu abri a palavra de Deus e Deus falou comigo, até que eu atinei para o fim dos perversos, para o fim dos inimigos de Deus, para o fim dos rebeldes, até que eu percebi quem eu era e quem é o meu Deus. Aí sim eu percebi que vale a pena ser do bem, vale a pena ser honesto. Quando eu atinei para a essência da vida, vi que vale a pena seguir a Cristo e servi-lo integralmente e amar a palavra dele. Quando eu olhei para o que é realmente importante e valoroso, então eu percebi que eu já estava no caminho certo, de joelhos, no caminho da justiça, para a presença de Deus. Meu amigo, meu amado, mantenha sempre diante dos seus olhos a grandeza do seu chamado. Quem chamou a você e a mim é eterno e com um chamado benigno para uma missão supra-especial. Saiba de uma coisa, os homens que mais fizeram por este mundo, os homens que mais influenciaram esta sociedade, mundo afora, foram aqueles homens que sempre tiveram os seus olhos nos céus, pés no chão, atividades no chão, mas os seus corações e olhos sempre nos céus. É como se Asaf agora dissesse, ai, que inveja dos homens de Deus, ai, que inveja de mim mesmo, porque eu estou numa vida abundante, de integridade, na presença do Senhor, e não tinha percebido o quanto a minha vida é maravilhosa. Rapidamente, eu quero confirmar a tese de Asaf. 1000 anos depois, um primo de Asaf confirma o que este homem está dizendo. A diferença entre o fim do justo e o fim do perverso. A diferença entre o homem de Deus e a sociedade decadente. A diferença entre os heróis verdadeiros e os heróis fabricados pela mídia. As diferenças entre os homens e mulheres que são luzeiros deste mundo e a diferença entre aqueles que na verdade são artificiais. Preste atenção. Olha o que Deus diz
sobre um primo de Asaf, 1000 anos depois. O melhor lugar para se estar nesta vida, meu amado, é no centro da vontade de Deus. Se você quiser, acompanhe essa leitura também. Lucas 3, versículo 2. Um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Você já ouviu Deus dar uma gargalhada na Bíblia? Você quase pode ouvir Deus dando uma risada alta neste texto. Lucas capítulo 3, versículo 2. É impressionante. É um texto de uma carga de ironia majestosa, sublime e santa. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconíades, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho do seu Zacarias, no deserto. Você percebeu? Lucas está registrando aqui os grandes vultos daquele tempo, as grandes lideranças políticas e religiosas daquele mundo, e disse que quando Deus ousou e se dignou a tomar um profeta para si, ele não foi na ilha de Capri, atrás do imperador César Augusto, ele não foi em Maqueros, na fortaleza de Herodes, para tomá-lo, nem nas cidades baixas, nas mansões de Anás e Caifás em Jerusalém. Ele passou por todos estes líderes para encontrar um jovem de 30 anos, solitário, errante, no deserto. Tão desconhecido era João da maioria das pessoas que ele foi identificado pelo próprio pai, João, filho do Zacarias, porque ele era um João ninguém até aquele momento. Aprendemos muito sobre isso. Aprendemos que João Batista é um crente invejável, um herói que deveríamos desejar imitar. Aprendemos, irmãos, que precisamos ter inveja das pessoas certas, admirar as pessoas que o Senhor aprova, como diz Davi. Amar aqueles que o Senhor cela, desejar imitar as pessoas que o Senhor tem exaltado através dos dons espirituais, conforme a palavra mesmo indica. O que você pode dizer sobre João Batista rapidamente? A primeira coisa que você observa na vida deste homem é que João Batista possui uma vida vazia de significâncias. Preste atenção. João Batista possui uma vida vazia de significâncias. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Fazia 400 anos que Deus não tomava um profeta, desde Malaquias. E quando Deus resolve falar, ele vai ao deserto atrás de um João ninguém. Um golpe no olho do poder instituído, meu amado. Líderes altamente desenvolvidos na arte de se parecerem santos não foram requeridos. Quando tinha tudo a ver com a religião, mas eles não tinham nada a ver com Deus. Por isso Deus não os tomou para serem o padrão e o precursor do Messias. E no dia em que Deus resolve falar, ele vai atrás do filho do seu Zacarias. Grande é o contraste entre João e os demais. João era um homem que não tinha uma ostentação. Suas roupas eram em si uma afronta. Ele vestia uma roupa grossa, de couro de camelo, e não os finos linhos
dos sacerdotes. Sua morada era uma insensatez. Vivia errante pelo deserto, longe dos privilégios do gordo ministério religioso, que exaltava aqueles que Deus não exaltava. A comida de João Batista era frugal, gafanhoto e mel silvestre, não os banquetes do ofício sacerdotal. E qual era a opinião das pessoas naquele dia sobre Anás e Caifás? Eles diziam, homens de Deus. Mas o que diziam sobre João Batista? Um endemoniado. O que nos escapa, e não precisa nos escapar, é que João Batista, como filho de Zacarias, o sacerdote, também nascera para os privilégios do ministério levítico e podia ter todo o conforto sacerdotal que quisesse, garantido pelo Estado religioso de Israel. O templo era uma máquina de fazer dinheiro, mas João Batista preferiu Deus, um homem invejável. Tinha tudo para entrar numa zona de conforto, vender a sua alma para o sistema, declinar o seu coração num berço esplêndido, pegar a sua vida e colocar a serviço da máquina religiosa, do status quo, mas ele preferiu ser um maluco aos olhos do poder instituído, porque era um homem que estava na contramão daqueles dias, um homem que estamos falando dele hoje, um homem digno de ser imitado, porque ele não se apegou a nada disto. Quando digo que a vida era vazia de significâncias, ele não se agarrou a nenhuma das oportunidades oferecidas por este mundo, mas sobretudo ele se agarrou a Deus, o Senhor das oportunidades, aquele que abre as portas especiais para nós e fecha aquelas que haverão de nos afastar dele. Sim, meu querido, precisamos ser mais apegados em Deus, apegados ao Senhor do universo, do que com as minúcias deste mundo passageiro. João Batista é invejável. Não se agarrou a nenhuma tábua desta enchente que abala o mundo. Ele não se agarrou ao colapso em volta dele, não se agarrou a nada que podia levá-lo para o fundo, mas ele se agarrou a tudo que é celestial. Se ele tinha uma vida vazia de significâncias, eu te garanto na palavra de Deus, que ao mesmo tempo ele tinha uma vida cheia de significados. Preste atenção, olha só. O texto de Lucas, no capítulo 3, versículo 3, diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, batizando para a remissão de pecados. Ele era um mensageiro da graça de Deus. Este homem em si mesmo era um milagre. Nascido de um ventre estéril da dona Isabel, se levanta para ser o mensageiro da graça de Deus. O homem que é o precursor, o arauto do Messias, onde ele pisava, ele abriu uma estrada em direção ao Rei dos Reis, através de uma palavra e de uma postura cheia do Espírito Santo. Este homem foi profetizado no Antigo Testamento, é o único profeta que foi profetizado. O próprio Isaías e o próprio Malaquias disseram dele. Este homem era ainda maior do que a sua própria sombra. Às vezes nós estamos projetando a nossa altura pelo tamanho da nossa sombra, mas este homem era maior do que a sombra dele. Não podia saber a dimensão do ministério de um homem deste, porque este homem, querido, ele se tornou maior do que o profeta Elias no Antigo Testamento, que era um modelo, um tipo, uma sombra, alguém que apontava para o ministério que viria para anunciar o Messias, o ministério do arauto.
Este homem era maior do que a si mesmo. Ele é um profeta da graça de Deus, e Jesus disse que este homem, nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. Embora você e eu, nascido agora na graça, temos a alegria e a honra de ser ainda maior do que o ministério de João Batista. João sabia qual era o sentido da sua vida. João não deitou debaixo de um sicômoro como fizera o profeta Elias no Antigo Testamento, desanimado para morrer. João tinha consciência do porquê ele existia, a consciência de sua missão. É triste as lápides que poderão escrever sobre nós, como escreveram sobre a lápide de um francês a pedido dele: aqui jaz um homem que não sabe por que existiu. Quantos de nós estamos perdendo o sentido da nossa existência, o porquê estamos aqui, qual é o propósito, qual é o padrão que devemos seguir? Fizeram uma pesquisa com doentes terminais, nos leitos de UTIs, mundo afora. E estes homens que aguentavam responder sobre o que mais eles se arrependiam em suas vidas, neste tempo que tiveram militando neste mundo, muitos disseram: eu me arrependo de não ter pedido perdão às pessoas que ofendi. Outros disseram: eu me arrependo de não ter realizado os sonhos mais íntimos do meu coração, mais simples, mais básicos. Mais uma pergunta que me chocou muito, ou uma resposta que me trouxe muita inquietude, foi a terceira: de não ter amado intensamente. O sujeito no leito de morte dizendo: o que eu mais me arrependo é de ter feito a vida pela metade. É de ter feito as coisas e não terminado. É de ter vivido uma vida incompleta, de não ter sido intenso naquilo que eu fiz, de não ter amado intensamente a minha família, intensamente os meus filhos, intensamente os meus amigos, intensamente a religião, intensamente o meu Deus. Não se ama de verdade se não se ama intensamente, porque amor e intensidade são sinônimos. Queridos, precisamos trazer em nosso coração o senso do dever cumprido. E João Batista tinha este senso. João Batista sabia o motivo da sua própria existência. Ele sabia que ele nasceu exclusivamente para anunciar a Jesus Cristo. E homens que sabem disso precisam ser elogiados, imitados, e são os nossos heróis. Gente que sabe o que está fazendo aqui, que não está aqui para promover a si mesmo. Gente que não é vaidosa, que não está neste mundo apenas para colocar lápides sobre os seus túmulos com dizeres requintados. Pessoas que estão aqui para deixar profundas impressões na vida dos seus filhos, moldar caráter naqueles que se aproximam. Gente que está sobre nossa responsabilidade, ter a alegria de ter a vida melhorada por um homem e uma mulher de Deus que sabiam qual era o senso de missão dela neste mundo. Nós nascemos para anunciar o Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, para a glória de Deus e para desfrutá-lo intensamente. E eu preciso encerrar com um sermão que jamais se acabaria. Falar de João é algo que nos comove profundamente. João é um homem invejável, é um herói de verdade. Porque ele tem uma vida vazia de significâncias. Ele não se apegava com nada neste mundo que realmente não tivesse valor. Mas ao mesmo tempo ele tem uma vida cheia de significados. Ele é um ícone, ele é um referencial, um modelo, porque ele era apegado a Deus. Eu preciso concluir com isto, meu irmão. Nos dias de João, qual era a opinião das pessoas sobre ele? João é um encherido, um estranho,
um endemoniado, um maluco, um exótico, um esquisitão. Qual era a opinião das pessoas, da mídia da época, sobre Anás e Caifás? Anás e Caifás eram os heróis daquela nação, os homens de Deus, os líderes pomposos e refinados, aqueles que eram a referência das criancinhas, dos anciãos. Os sacerdotes almejavam um dia chegar ao grau e posto daqueles homens. Mas e hoje? Hoje, 2000 anos depois, me diga você, tem alguém que você conhece nesta vida que recebeu o nome de Anás ou Caifás, sem que tivesse algum constrangimento? Eu não conheço ninguém, mas eu conheço inúmeros Joões. João Batista, os pais se alegrando hoje, depois que a história se manifestou como quem é verdadeiramente o herói daquela história bíblica. Hoje nós temos prazer de colocar o nome de nossos filhos de João em homenagem a João Batista. O que o Talmud falou sobre Anás e Caifás? Corruptos, 200 anos depois. E o que a Bíblia falou sobre João Batista, 60 anos depois da morte de João Batista, a Bíblia diz assim: houve um homem enviado por Deus e o seu nome era João. Meu amado irmão, não anseie e deseje os escombros deste mundo. Nem procure heróis na tela da sua televisão ou do seu celular. Vá à Bíblia, vá ao espelho. Você é o único herói, você que tem uma vida vazia de significâncias e não se apega às minúcias deste mundo vil. E uma vida cheia de significados, que se apega em Deus para pagar suas contas no final do mês, para baixar a febre do seu filho, para se salvar desta pandemia, para honrar os seus compromissos, para seguir o que Deus requer de você, com todas as dificuldades que temos. Você é o único herói que este mundo vai conhecer. É a única luz que este mundo vai ver. É o único tempero que essa sociedade vai ter, embora hoje eles nos esmaguem e nos rejeitem. A história trará a lume quem de fato são os verdadeiros referenciais que devemos querer imitar. Preste atenção. Talvez você não soubesse disso. No auge da Revolução Francesa, em 1794, o químico francês Lavoisier, tão conhecido por nós, foi assassinado, decapitado pelos revolucionários que diziam que a Revolução Francesa não precisava de intelectuais. Não tem importância. A Revolução não precisa de sábios. Então um matemático, amigo de Lavoisier, Lagrange, disse no dia seguinte: bastou apenas 1 segundo para cortar a cabeça de Lavoisier, e talvez 1 século não bastasse para se produzir outro homem igual. E eu quero concluir com isto. Bastou apenas 1 segundo para cortar a cabeça de João Batista. E talvez 2000 anos não bastasse para se produzir um outro homem de Deus igual. Eu suplico ao seu coração e ao meu coração que façamos também o pedido da filha de Herodias. Dai-nos a cabeça de João Batista. Ore ao Senhor. Ó Deus, dai-me o coração de João Batista. Ó Deus, dai-me o vigor e a coragem de João Batista.
Dá a cabeça daquele homem, Senhor. Dá a disposição daquele homem. Me dá a fé e a ousadia daquele homem, a integridade daquele homem. Me dá esse senso de uma vida que não se apega às coisas inúteis e vaidosas deste mundo, e ao mesmo tempo me dá um senso, ó Deus, de espiritualidade que se apega totalmente do Senhor e sabe que os teus planos vão fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Meu amigo, João Batista só era invejável porque ele aprendeu a se diminuir para que Cristo crescesse. Seja essa a nossa oração. Mais do que nos dá um coração igual ao João Batista, nos dê um coração igual ao do Cristo. Ore a letra desta canção. Enquanto você ouvir esta música, faça dela a sua oração, porque saiba que heróis de verdade não são aquelas pessoas que pensamos que elas são, mas aquelas que amam o que fazem. Deus te abençoe.